Gente, obrigado. A gente está de volta na nossa live Papo de Profeta. Como eu havia conversado com vocês na outra live, eu estou com o Gustavo Muniz. Ele é formado em Psicologia pela Uninasal. E hoje a gente tem o privilégio de levar um conteúdo, material de qualidade para você a respeito da depressão. E no ambiente cristão, como a gente lidar com esses desafios no tocante à mente humana para esse público cristão, dentro de um viés bíblico. Então eu estou com ele e a gente conversava antes da live, dar um probleminha por conta do armazenamento. Ele falava sobre os caminhos que fizeram ele chegar a ter interesse pela psicologia. Continua falando aí sobre. Pois bem, então eu estava falando da relação entre a psicologia e o aconselhamento bíblico, né? Que as duas coisas são importantes para a gente que é cristão, e principalmente a gente que vive nessa época em que tem crescido muito o número de pessoas que têm tido um transtorno mental, né? Dentro das igrejas a gente vê muito, e é importante a gente ter essas duas perspectivas, tanto a da psicologia como a do aconselhamento bíblico. Por isso que, além da formação em psicologia, eu procuro estudar de forma avulsa o aconselhamento bíblico, né? Através de livros, de autores. Então, são duas paixões, aconselhamento bíblico e a psicologia. Me tira uma dúvida. É uma área que eu sou apaixonado também, psicologia. Mas me diz uma coisa. Por que foi que tu teve esse interesse pela psicologia, por essa área? O que foi que te fez, né, se formar, né, buscar estudar psicologia? Rapaz, quando eu estava terminando o ensino médio, todos os professores diziam que eu ia para alguma faculdade dentro das ciências exatas, né? Porque eu era bom em matemática, física, essas coisas. Só que eu não queria trabalhar com números, né? Simplesmente trabalhar com a teoria. Eu queria alguma coisa que me levasse a trabalhar com pessoas, né? E que me levasse a ajudar as pessoas de alguma forma. Legal. Então eu encontrei isso na psicologia. Então foi isso que me motivou, em primeiro lugar, a servir as pessoas, né? Isso. Legal, cara. Muito bom. E me diz assim, aí tu tá com quanto tempo já? Se formou faz tempo? Não, me formei no finalzinho de 2019. Então legal. Tá com quase 2 anos, né? 1 ano e meio. A gente vive nesse momento, até a gente colocou num tema, né? A gente vai trabalhar hoje. Nesse período, né, de pós-modernidade, onde são N os motivos que levam as pessoas a esse estado de depressão, né? Ao princípio, em qualquer estado, né? Estágio da depressão. Na tua perspectiva, né, com o conhecimento que tu tem, fala pra mim, na tua opinião, por que esse número alarmante de pessoas com depressão? Bom, existem tá ligado ao quê? Existem vários motivos, né? Geralmente as pessoas perguntam assim, como é que pega a depressão, né? Como se fosse gripe, né? Como se fosse gripe. A gente sempre diz que é um negócio, a depressão ela é multicausal, ou seja, ela é causada por várias coisas, né? Ela é multicausal, né? Isso. Então, nessa época de pandemia, a gente se acostumou a falar muito em grupo de risco, né? Tem aquelas pessoas que são do grupo de risco, ou seja, e se elas pegarem Covid, elas têm maior propensão a desenvolver um estado mais grave da doença. Isso. Da mesma forma, existe um grupo de risco também para as doenças mentais, né? Para os transtornos mentais. Legal. Por exemplo, alguns fatores de risco, né? Que fazem as pessoas se tornarem mais propensas a terem depressão. A vida urbana. A pessoa viver sozinha, a solidão. Outro fator de risco tem crescido muito em adultos jovens, pessoas jovens, tem crescido o número de... Essa transição, né? Adolescência. Isso. Inclusive o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso, eu escrevi sobre depressão e juventude. Porque parece que não, né? Porque as pessoas pensam na juventude como uma fase muito alegre da vida, mas é uma fase cheia de tensões. Legal. Por quê? Porque ele está numa fase de transição, como você falou. Então muita coisa está mudando. É uma fase também em que a gente tem um negócio chamado crise de finitude. O que é isso? As pessoas geralmente dizem assim, né? A gente começa a envelhecer assim que nasce. Filosoficamente isso pode ser verdadeiro, mas biologicamente não.
biologicamente, quando é que a gente começa a envelhecer? Na juventude. Biologicamente. Biologicamente. Por quê? A gente está muito acostumado a falar de evolução, né? A gente é criança, a gente vai evoluindo, vai crescendo, né? Só que também tem a involução. Involução. É isso. Então, o sujeito ele vai se desenvolvendo fisicamente, mentalmente, e o ápice da vida é a juventude. A juventude é o ápice. É o ápice, é quando o seu corpo, sua mente, tudo seu tá no ápice, tá no máximo. E depois que você chega no máximo, você vai declinando, né? Então, os órgãos vão perdendo suas funções aos pouquinhos. A mente vai perdendo sua capacidade aos poucos. Então, é nessa fase que o sujeito começa a envelhecer. E aí, nessa fase que se tem a crise de finitude, ou seja, a pessoa ela tem consciência de que ela não tem todo o tempo do mundo para realizar os seus objetivos. E aí ela entra numa tensão muito grande, até porque a sociedade coloca muita expectativa sobre o jovem. Se você for ver os grandes pensadores, os grandes artistas, eles produziram suas grandes obras no período da juventude, né? Que é mais ou menos ali entre os 20 anos até os 35 anos, mais ou menos. Quer dizer que esse período é o período que eles mais produzem. O período mais produtivo do ser humano. E aí, por isso que entra uma expectativa muito grande sobre o jovem, né? Legal, cara. Fizeram uma pergunta aqui interessante. Pastor Adalto Reis. Obrigado, pastor. Ele fez uma pergunta para ti. Qual sua maior dificuldade na faculdade de psicologia? Obrigado pela pergunta, pastor. Minha maior faculdade na... Maior dificuldade na faculdade de psicologia. Na faculdade de psicologia, pois bem. Minha maior dificuldade, ela se deu mais ali pelo meio da faculdade, quando eu estava mais ou menos no 5º, 6º semestre. Eu tive mais ou menos assim uma crise de fé. Crise de fé? Isso. Porque a gente tem que lidar com muitas teorias, com muita coisa. Pois é, cara. E muita coisa que é teoria de homens ateus, de homens que desacreditavam de Deus, desacreditam da fé. Então eu tive professores ateus. Então imagina, você... Como foi lidar com isso lá, cara? Você tem que ler um texto, né? Porque a psicologia exige muita leitura. Mas o texto do cara que você vai ler é um texto que já está exatamente atacando sua fé. E aí? Como foi esse... Rapaz, esse choque? Foi muito difícil, cara. E eu procurei apoio assim nos meus amigos, né? Eu sempre tinha um grupo de amigos que a gente sempre se reunia toda semana para conversar, para se expressar ali, né? Expressar suas dúvidas, porque a gente nunca deve ficar com as dúvidas guardadas, né? A gente não deve ficar esperando que as dúvidas desapareçam por si só. Porque se a gente fizer isso num momento de mais fraqueza que a gente tiver, as dúvidas vão voltar, né, e vão nos derrubar. Então eu sempre me reunia com meus amigos, dizia as minhas dúvidas abertamente, era sincero, né? E procurava apoio, porque a crise de fé, tanto a crise de fé como o liberalismo teológico, né, eles não resistem às questões práticas da vida, né? Você vê, por exemplo, para dar um exemplo, depois eu volto para o tema. Perfeito. Dentro da teologia liberal, o que é que mais combate a teologia liberal? É a parte prática. O Hernandes Dias Lopes, ele sempre diz assim: você nunca vê teólogo liberal plantando igreja. Você não vê teólogo liberal ajudando pessoas, né? É verdade. Ajudando a vida de pessoas. Então, da mesma forma, você se depara com aquela filosofia e ela que lhe coloca numa crise tão grande, né? Principalmente quando eu estudei existencialismo, essas coisas e tal, as teorias humanistas. E eu comecei a perceber, isso está me ajudando em quê, né? Isso está agregando em quê a minha vida? E a vida desses próprios filósofos, eles tinham uma vida depravada. Tem desses que ficaram loucos no final da vida, se matavam. Então a gente vê, eu comecei a olhar para a vida deles e ver que a filosofia deles mesmos não fazia sentido nenhum. E que eu comecei a olhar para a parte prática, né? O que é que essa filosofia trouxe para esses próprios autores, esses próprios pensadores que pensaram a filosofia? Então não trouxe nada de bom para a vida deles, né? Trouxe frustração, loucura e tudo mais. Tu não achas que a grande crise das pessoas não é a busca por sentido para a vida? E isso, quando elas não descobrem isso, quando elas não olham para a vida sem esse, aspas, né, sentido, isso, elas com certeza mergulham na depressão. Tu acha que esse é um dos grandes agravantes que tem levado as pessoas à depressão? Sim, a ausência de sentido,
é um dos grandes motivos que leva a pessoa a ficar deprimida, porque ela não encontra um motivo para viver. Ela se questiona: por que eu existo? Por que eu estou nesse mundo? E aí, se ela chega à conclusão que a vida não tem sentido, ela vai querer deixar de existir, né? Deixar de existir desse mundo, né? Vai querer anular a sua própria existência. E uma vez eu estava num culto e o pastor pregando, ele disse o seguinte: nunca me esqueci dessa frase que ele disse, que os filósofos eles têm feito as grandes perguntas, né, da humanidade, como por exemplo, quem nós somos, né, quem é o ser humano, de onde viemos, qual a nossa origem, para onde nós vamos, né, qual é o nosso destino. Essa tem sido as grandes perguntas da humanidade. Ele disse que o cristão é a única pessoa no mundo que pode responder essas 3 perguntas com uma única palavra: Deus. Então Deus responde todas essas perguntas, né? Quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Ótimo. Diz uma coisa, Gustavo. A gente conversava ontem em off, né? E aqui em cima, aqui em casa. E alguém fez uma pergunta na nossa roda, a gente fez então uma live. A depressão como é o cristão ter que lidar com isso? Porque tem gente que tem muito tabu, acha assim que não, eu sou crente, mas crente não tem depressão. Como é que é isso? Como é que lidar com e trazer isso para o ambiente cristão? Porque você pontuou no início da conversa aqui, né, que há essa resistência, isso, né? Como é que é isso? Como é que é? Porque talvez tem pessoas aqui que talvez está assistindo e tem um preconceito em torno desse tema. Tem um autor que ele diz o seguinte: ter depressão já é ruim. Ser crente e ter depressão é pior ainda. Ser um crente com depressão numa igreja em que ninguém tem de depressão é experimentar um gostinho do inferno. Meu Deus. Então, existe muito esse preconceito, porque as pessoas pensam o seguinte: quem tem depressão é um crente fraco. Vinculado à fraqueza. Isso, né? É porque não está orando, é porque não está buscando ao Senhor. Frescura, né? É porque não tem o Espírito Santo. É frescura. Então existe muito esse preconceito em torno dessa espiritualidade, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente não é só espírito, né? Perfeito. A gente é espírito, a gente é corpo, a gente é emoção, a gente é mente. Então tudo isso está dentro do ser humano. Quando a gente vira crente, a gente não deixa o corpo lá e sai só o espírito andando, né? Porque tem crente que acha que tudo é espiritual, né? Tudo tem que ser espiritual. Não. Exatamente. Glória a Jesus. Aleluia. Manda a tua aí, Sombra. Um comentário aqui, né, do nosso amado irmão Lauro Muniz, né? Que é irmão do Lauro nosso... gosta de pegar pesado. Ele faz essa pergunta: por que tem aumentado o número de suicídio entre os cristãos? Boa. Na sua opinião? Pastores até, né, cara? Exatamente. Bom, porque tem aumentado. O cristianismo ele tem mudado, tem tido algumas mudanças, justamente por causa que o mundo muda, né? A época em que nós vivemos já é muito diferente da época de 20, 30 anos atrás. E o mundo moderno, ele aumentou não só entre os cristãos, né? O suicídio aumentou de forma geral. E o mundo moderno ele tem propiciado muitas coisas que fazem com que as pessoas percam o sentido da vida. Como, por exemplo, a futilidade. Uma vez eu fui para uma roda de conversa com uma pessoa que trabalhava com moradores de rua. E ela disse um negócio muito interessante: entre os moradores de rua não tem depressão. Por que isso? Porque eles têm, digamos assim, eles têm um propósito, eles têm que correr atrás do seu alimento, de alguma coisa, né? Tem que se lutar pela própria sobrevivência, isso. né, ali, Em diariamente. contraposição, pessoas que levam uma vida fútil, que tem muitas coisas, elas não encontram sentido para a sua vida. Tem um relato interessante de um artista plástico brasileiro, chama Vic Muniz. Tem um documentário dele que eu estava assistindo chamado Lixo Extraordinário. E ele vai relatar nesse documentário um pouco da vida dele, né? Tem YouTube ele? Não sei se tem, eu vi pela Netflix. E ele vai relatar um pouco da vida dele. Ele era uma pessoa pobre, né? Que por alguma circunstância da vida ganhou dinheiro. Documentário, hein? Lixo Extraordinário. Legal. Assisti. E ele vai relatar que ele era uma pessoa pobre e por alguma circunstância da vida ganhou algum dinheiro e se tornou um artista e hoje vive bem, ganha muito dinheiro, vive nos Estados Unidos. E aí ele, relembrando seu passado pobre, ele diz assim: olha,
Eu prefiro ser um cara que quer tudo e não tem nada, do que ser um cara que tem tudo e não quer nada. Ou seja, ele não tinha sentido para a vida, porque ele não queria mais nada, ele já tinha tudo que ele queria. Tem uma música também do Raul Seixas que faz a gente perceber muito isso, questão da futilidade. É uma música chamada Ouro de Tolo. Talvez algumas pessoas não conheçam pelo nome, mas a letra dela é bem conhecida. É aquela que ele diz: eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um cidadão respeitado, ganho tantos por mês, tenho um carro do ano, tenho isso, tenho aquilo. E o tempo todo o Raul Seixas vai dizer nessa música: eu devia estar contente, eu devia estar feliz, eu devia estar alegre e satisfeito, Desabafo, né? porque eu consegui tudo que eu quis. Ele conseguiu todos os bens materiais que ele queria. Ele diz: eu devia estar alegre e satisfeito, mas eu confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Então, os bens materiais não satisfizeram a alma dele. Legal, cara. E isso tem sido um fenômeno moderno. E o cristão tem absorvido muito disso, cara. Porque o cristianismo que a gente vive hoje, ele tem absorvido muita coisa secular, né? Tem absorvido muito do mundo. Então essa futilidade tem contribuído muito para o aumento do número de suicídios, né? Tu acha que a rejeição tem levado muitas pessoas também por esse caminho? Com certeza. Mas tu Hoje, enxerga assim a rejeição? Porque eu vejo também que muitas pessoas, elas têm dificuldade de entender que cristão em algum momento vai ser rejeitado também. As pessoas, elas criam uma fantasia de que, porque eu sou a luz, onde eu for eu vou ser bem quisto, eu vou ser ovacionado. E não, o próprio Jesus foi, né, rejeitado. Uma coisa que tem acontecido também dentro da igreja é que os cristãos têm perdido a sua identidade em Cristo. As pessoas, elas não aguentam uma rejeição porque muitas vezes elas não entendem que elas são aceitas por Deus. Isso. Elas têm perdido sua identidade, o que leva muitas pessoas também a estarem se exibindo nas redes sociais, querem uma aprovação das redes sociais. Por quê? Porque elas não se sentem aprovadas por Deus. Massa. Quando na verdade a gente vê na Bíblia que Deus já nos aprovou, Deus nos adotou como filhos. Então se perdeu muito a identidade que a gente tinha em Cristo e a gente precisa recuperar isso. Falou sobre o excesso de postagem a fim de afirmar alguma coisa. Isso. Na tua opinião, tu acha que todo excesso esconde uma falta? Todo excesso esconde uma falta. Eu não sei se todo excesso esconde uma falta, mas em grande parte sim. Eu falo nesse aspecto mídia social, Sim. nesse viés de depressão. Eu acredito que sim, porque quando você exagera muito alguma coisa, é porque está faltando outra, né? Então a pessoa que ela exagera muito nas redes sociais, faz muitas postagens, expõe sua vida, ela está em busca de quê? Ela tá em busca de aceitação, né? A Bíblia fala o seguinte, que a boca fala do que o coração está cheio. Eu acho que hoje a gente poderia colocar assim, os dedos digitam do que o coração está cheio, né? O Facebook posta o que o coração está cheio, né? Então, seu coração está cheio de quê? O que é que você anda postando, né? Você pode... Um exercício bom de se fazer é pegar seu Facebook, sua rede social e olhar suas postagens, né? Vai verificando, vai passando lá, postagem de um mês atrás, de 2 meses, de 1 ano atrás. Quer ver a alma de alguém? É só ver a rede social dela. E essa questão de redes sociais é uma questão complicada, porque tem não só a busca por aprovação, como também tem a comparação. As pessoas querem se comparar muito nas redes sociais. Acho que a comparação é pior do que coronavírus. Porque a rede social, eu tenho a impressão que a maior pandemia está lá, a comparação. Sim, as pessoas se comparam muito e elas não percebem que o Facebook ele não é a vida real. Ele é um recorte ali que a pessoa faz, bem bonitinho. Legal. Ninguém posta seus boletos no Facebook, né? Ninguém posta suas contas. Esse dia um amigo meu fez assim, ó, ele botou aqui o Jefinho é sem vergonha. Ele pegou uma bacia assim de comida, né? Comida massa. Aí colocou uma garrafinha de Coca-Cola e bateu uma foto e disse assim, ó, o deserto. Quer dizer, ninguém coloca coisa ruim, né, mano? Isso, ninguém coloca coisa ruim. Então é um recorte lá, né? Ninguém bota o baião com ovo. O pessoal bota a pizza, né, o Peixezão lá na praia, restaurante, né? Isso, o churrasco. Então as pessoas têm que entender isso, que quando elas vão pro Facebook, elas estão indo ali para ver um recorte da vida real e não a vida real em si. Na vida real, todos passam por dificuldades, todos têm seus momentos difíceis.
E é isso. A Malu Muniz, Minha mãe. tua mãe, ela fez uma pergunta que eu achei interessante. Ana Paula também, ó, vai responder Paula. 2 perguntas em uma só. A Paulinha, faz Paulinha. Minha tia. Ai, Malu Muniz, tudo bom, mulher de Deus? Deixa eu... A tua mãe fez a pergunta, crianças podem ter depressão? E a Paulinha fez outra, como lidar com depressão nos jovens hoje em dia? Responde primeiro a da tua mãe. Eu achei interessante a dela também. A depressão ela está presente em todas as faixas etárias. Inclusive na... Inclusive criança, jovem, adolescente, adulto, idoso. Todo mundo está sujeito a isso. Então crianças podem sim ter depressão. E a Paulinha perguntou como lidar com jovens nesse processo de depressão. Então, é complicado, porque a gente tem que averiguar primeiro em que estágio está essa depressão. Legal. É um transtorno depressivo de fato ou é só um momento que as pessoas estão passando ali? Mas para lidar com a depressão, é preciso primeiro ter paciência com a pessoa que tem depressão, né? Segundo lugar, é preciso a gente escutar essa pessoa. Porque às vezes essa pessoa vai falar, às vezes falar a mesma coisa, vai encher o saco falando a mesma coisa. A gente tem que ter paciência para escutar. Uma das principais coisas que a gente aprende na faculdade de psicologia não é a falar, é a ouvir o paciente. Qual a importância de ouvir quando alguém está num processo desse? Em primeiro lugar, eu queria falar que a gente tem que ouvir de fato. Não é simplesmente estar ali enquanto a pessoa está falando, né? Tem um filósofo brasileiro que ele diz assim, que hoje a gente tem um diálogo de surdos. As pessoas elas não escutam mais, elas simplesmente esperam sua vez de falar, né? Então a gente tem que escutar de fato, né? Tá ali presente escutando a pessoa. E a importância de escutar é que você vai estar proporcionando ali a pessoa a colocar para fora tudo que está incomodando ela. E nesse processo de fala, a pessoa mesmo pode perceber algumas coisas da sua vida que ela está precisando mudar. Como identificar a depressão na criança? Quais as características que elas apresentam? A pergunta da Viviane. Paz, Viviane, obrigado. Deus abençoe, viu? Quais as características que elas apresentam? Então, ela pode se isolar, né? Não querer mais brincar. A gente vai observando a mudança de comportamento. O que é que ela fazia antes que ela não faz mais? As brincadeiras dela mudaram? Como? Ela continua se relacionando com os mesmos amigos? Ela está falando menos, né? A diminuição da fala é algo bem presente na pessoa com depressão. Outro fator que às vezes as pessoas não conhecem muito, a irritabilidade. Irritabilidade é um sintoma muito presente na depressão. Essa criança, ela está mais irritável, ela se irrita com facilidade, qualquer coisinha ela estoura. Então são algumas coisas que estão presentes na depressão. E através disso, a gente, tudo é observação. Dentro da faculdade a gente aprende muito a observar. A gente se torna um observador muito grande. Então você tem que observar. A criança está mudando o comportamento, está falando menos, está conversando menos. Tem uma pergunta aqui que eu acho que não, é quase sem resposta ela, mas tu vai me dar teu parecer. Diga aí. Vai ser muito pessoal a tua resposta, porque assim, como é que eu defino... Porque tu sabe que tem muitas pessoas que às vezes elas... Tem muita gente dodói, mimizenta. Como é que eu faço para separar uma coisa da outra? Claro, não anulando a seriedade que é ter depressão. É algo sério. Mas como é que discernir dentro da visão de alguém formado como você? Como é que eu faço para discernir o que é frescura, o que é mimimi e o que é depressão? Isso para toda a faixa etária. Varão, você tem que caminhar com aquela pessoa, né? Boa. Você tem que andar com aquela pessoa. Você nunca pode rejeitar de uma vez, né? Que pode ser algo sério. Então você tem sempre que buscar colher o maior número de informações possível. E é o que eu disse, é observar. Né? Observar aquela pessoa, né? Ouvir, ver se tem coerência o discurso dela, ver que benefícios, ver se a pessoa é mimizenta, né? Como você falou. Que benefícios ela está colhendo com aquilo ali? Será que ela está colhendo algum benefício ou prejuízo? Então quer dizer que a depressão ela se instaura quando ela começa a atrapalhar o curso da vida de alguém. Isso, quando ela começa a atrapalhar. Porque a palavra depressão, ela
se tornou uma palavra muito desgastada. Porque as pessoas usam depressão para tudo. Aham. A pessoa está triste, eu estou deprimido. A pessoa tem uma frustração, eu estou deprimido. Então a pessoa usa a palavra frustração para tudo. Ou, quer dizer, usa a palavra depressão para tudo. Então, às vezes pode ser só uma tristeza passageira, um desânimo. Mas quando se torna algo mais prolongado, que passa a prejudicar a vida da pessoa, aí já é a hora de buscar a ajuda de um profissional. Porque a pessoa está com depressão e isso está prejudicando a vida dela. Para as pessoas que têm preconceito, por exemplo, nós pentecostais, a gente, boa parte, tem aquela, não, meu negócio é Jesus, sai demônio. Nem tudo é demônio, Gustavo. Isso. Não só os pentecostais, não. Muitas igrejas tradicionais têm preconceito também. Por quê? Os pentecostais e neopentecostais, eles acham que é demônio. E os reformados e igrejas tradicionais, eles têm muita influência dentro do aconselhamento bíblico de um cara chamado Jay Adams. Ele foi um homem muito importante para aconselhamento, mas ele dizia que depressão é pecado. A pessoa que tá em depressão é porque ela está em pecado. E nem uma coisa nem outra, né? Às vezes pode ser demônio? Pode, mas é bem raro. Quando é que a depressão é espiritual e quando é que a depressão é psicológica, mental? A depressão espiritual, ela vai ter sintomas espirituais. A gente não pode confundir com consequências espirituais, porque a depressão psicológica, ela vai ter consequências espirituais porque ela vai afetar todas as áreas da vida do indivíduo. Já a depressão espiritual é tudo a coleta de informações. O que é que levou ele o que é que levou essa pessoa a ter essa depressão, né? A esse estado de desânimo, né? Como está a vida espiritual dessa pessoa? Porque, tipo, eu tenho um amigo que ele não acreditava, né, que crente pudesse pegar depressão. Até que uma pessoa próxima a ele teve depressão e essa pessoa era uma crente fiel no Senhor, né? Uma pessoa animada, uma pessoa ativa, e ele viu que não, peraí, ela é crente de verdade, eu sei porque eu conheço a pessoa. E teve depressão. Então o crente pode ter depressão. E no caso, ele sabia que não era depressão espiritual, porque sabia que era uma pessoa que estava firmada em Deus, né? Era algo realmente psicológico. Nisso tudo, varão, é importante a gente saber que nós temos que conhecer a nós mesmos. A Bíblia fala disso, né? Que lá no texto lá de Coríntios fala que julgue-se o homem a si mesmo, né? A gente tem que se analisar. Provérbios também fala que o sábio tem que conhecer o próprio caminho. Então tudo parte de um autoconhecimento também. O Pepe Gino fez uma pergunta. No livro de Provérbios, Salomão dá conselhos como se estivesse no auge da sua carreira. Entretanto, em Eclesiastes aparece que ele está decepcionado. Parece que ele está decepcionado. Em seu ponto de vista, ele estava com depressão? Não, eu não acho que ele estava com depressão. Eu acho que ali era um estado já de maturidade, né, dele. E ele vai resumir o seu ensino. Deixa eu pegar aqui o texto. Lá no final de Eclesiastes, ele vai dizer assim: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Então é dessa forma que ele vai resumir o seu ensinamento. Ou seja, aqui ele está tirando muitas, digamos assim, ele está pegando a parte mais importante do que ele aprendeu no decorrer de todas as quase de toda um balanço, a sua vida. né? Isso, um balanço da sua vida. Então ele está pegando a parte mais importante. Realmente, Eclesiastes é um livro que parece assim que é uma pessoa está sendo escrito por uma pessoa bem frustrada, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que era um estado mais de maturidade, em que ele filtrou muita coisa ali e ele quis falar o que há de mais importante. De tudo, né? A gente vê em Eclesiastes um Salomão que já provou de tudo e entendeu que só Deus. Eu acredito que ele quis falar o que havia de mais importante ali naquele momento. Legal. Erivaldo, tem pergunta, Erivaldo, aí? Eu sei que você tem. Faz aí, Valdo. Vamos aqui, né? A gente estava falando sobre depressão, não é isso? Eu gostaria que
nosso amado irmão Gustavo, né, ele falasse um pouco, né, porque a gente ouve falar muito em depressão, né, não sei se podemos afirmar que depressão é uma doença na alma, não sei se a gente podemos afirmar isso, mas a minha pergunta é a seguinte: não tem só a depressão em si, né? Existem várias outras doenças psicológicas, não é verdade isso? Sim. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Pois bem, antes eu quero esclarecer que, primeiro, síndrome do pânico, ela está dentro de outro conjunto de transtornos, que é os transtornos de ansiedade. Tanto a depressão, se a gente for olhar lá no manual de doenças mentais, ela é um capítulo no qual vai ser destrinchados vários tipos de depressão. Da mesma forma, a ansiedade, quando está lá o capítulo de ansiedade, vai ser destrinchado em vários tipos de ansiedade. E uma delas é o transtorno do pânico. Segunda coisa que eu tenho que esclarecer é que ansiedade e depressão estão muito relacionadas. Dentro da psicologia, a gente diz que elas são irmãs gêmeas. Parceira da depressão. São parceiras, né? Depressão e ansiedade. Geralmente, uma pessoa que tem depressão, ela vai ter alguns sintomas de ansiedade. Uma pessoa que tem ansiedade vai ter alguns sintomas de depressão. O transtorno do pânico, ele é causado por alguns eventos estressantes, que acontecem na vida do sujeito. Ele acaba levando ele a um ataque do pânico. E aí, quando a pessoa tem um ataque de pânico, o medo dela vai aumentando. Ela tem medo de sair na rua e de repente ter um ataque e não tem ninguém para socorrer ela. Ela tem medo de ir no supermercado e não saber voltar para casa, ficar desnorteado e não saber retornar. E aí acaba que vai virando uma bola de neve, porque ela não tem mais medo de sair, agora ela tem medo do medo. Ela tem medo de sentir medo. E aí vai se tornando uma bola de neve. Aí a pessoa tem que trabalhar seus pensamentos, né, os pensamentos automáticos. E é isso. Batalha, né, cara? É uma batalha. Então já o crente pode sentir, pode ter síndrome do pânico? Pode ter, com certeza. Porque o transtorno do pânico, ele vem também por uma quantidade muito grande de estresse. E, por exemplo, pastores, pode acontecer muito, né? Que estão sob uma carga muito grande de estresse. Meu Deus, me guarda, Jesus. Guarda nosso pastor, Jesus. Aleluia. Vamos dar menos trabalho aos nossos pastores, viu, irmãos? Olha o Lauro. A depressão sempre leva ao suicídio, ou a pessoa pode viver uma vida inteira depressiva? Não, nem sempre leva ao suicídio, né? O suicídio, ele é a consequência última, né? Digamos assim, é o estado mais grave da depressão, né? Que é o estado do qual não tem retorno. Mas a pessoa pode sim viver tranquilamente. Na minha igreja tem uma pessoa que tem depressão e vive tranquilamente, é absolutamente controlável. Lógico que a pessoa que tem depressão, ela vai ter que fazer algumas mudanças de vida, né? Digamos que eu tenho um amigo que ele tem um perfil assim, que apresenta assim características de alguém deprimido. Como é que eu devo lidar com esse camarada? De repente alguém está aqui assistindo e tem algum familiar, um ente querido que talvez está atravessando por um luto, por uma perca, por a porta do emprego fechou, ou por um relacionamento que rompeu. Como é que eu, sou amigo desse camarada, como é que eu tenho de lidar nesse processo sem ignorar nada dele? Porque eu não sei em que nível, qual o grau da depressão dele. Quem sabe o cara está no ápice, daqui a pouco o cara está caçando só um motivo para se suicidar. Como é que eu tenho que lidar com esse parceiro, com esse amigo? Primeira coisa é estar presente, né? Porque às vezes acontece muito, a pessoa vê que alguém passando problema e diz assim: não, qualquer coisa, viu, é só esperando a pessoa vir atrás, né? Mas às vezes uma pessoa que está assim, ela não tem forças para vir atrás de ajuda. E ela até diz, né? Não, pode deixar. E aí vai. Mas ela não vai, porque ela às vezes tem vergonha, às vezes não tem forças para ir atrás de uma ajuda. Então, se você percebeu que a pessoa está num estado deprimido, está precisando de ajuda, não espere a pessoa pedir, né? Vá atrás de você mesmo. Então, primeira coisa, esteja presente. Segunda coisa, escute a pessoa, né? Escute realmente. Estou batendo muito nessa tecla porque é muito importante, a escuta. E terceira forma, ajude no que você puder ajudar, no que ela está precisando.
Ela está precisando o quê? Que você acompanhe ela até um lugar. Ela está precisando o quê? Que você ajude ela a buscar ajuda, porque tem gente que não sabe onde buscar ajuda, né? Não sabe onde ir, não sabe como buscar um profissional, não sabe onde buscar ajuda. Voltando aqui ao meu trabalho de conclusão de curso, eu escrevi sobre depressão, juventude e suporte social. O que é esse suporte social? São os recursos que a pessoa percebe que estão disponíveis para ela recorrer, né? Pessoas próximas, familiares, amigos, às vezes até um profissional de saúde que ela conhece e ela pode recorrer àquilo ali. Interessante que a Bíblia fala assim, que nós temos que nos suportar uns aos outros. Ela diz, suportai-vos uns aos outros. Geralmente o pessoal entende errado esse texto. O pessoal entende assim, que o Erivaldo está ali, eu não gosto muito dele, mas tem que suportar, né? A Bíblia manda suportar. Cruz. Não é isso. Não é esse tipo de suportar. Como é? Suportar é dar suporte. Massa. Então você tem o seu microfone aqui e tem um suporte, né? Dar suporte, sustentar aquela pessoa, né? Legal. Então às vezes a gente tem que dar o suporte para outra pessoa. Isso é serviço também, né, cara? Isso é serviço. Ó, tem uma pergunta interessante. Tem duas que chegaram aqui. Davi Gomes. Davi, prazer te receber aqui, amigo. cara. Obrigado, viu? Davi, um dos caras que me ajudou muito quando eu tive minha crise de fé. Foi? Sim, sempre Valeu, sentava, Davizão. conversava. A pergunta dele foi interessante, ó. Gustavo, qual o papel da igreja na vida de um irmão que passa por uma depressão? Uma doença como depressão ou ansiedade. Qual o papel da igreja? Qual o papel da igreja? A igreja, ela tem que se reconhecer como uma verdadeira família, né? Como realmente irmãos de fato. Uhum. A Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados que irmãos, né? Então, a igreja, ela tem que estar presente Legal a pergunta. na vida daquela pessoa, né? Porque é um irmão em Cristo, né? E se um membro do corpo está doente, todo o corpo está doente, né? Então, uma igreja que tem um membro deprimido, todo aquele corpo está doente, porque uma igreja ela não é melhor do que o seu pior membro, né? Do que o seu membro mais fraco, aliás. Então, aquele irmão está fraco na fé, a igreja tem que estar presente, né? Seja visitando o irmão, seja ajudando ele de qualquer outra forma, né? Tem que estar pregando para aquele irmão, porque às vezes o irmão não tem força nem para ler a Bíblia. Às vezes você tem que ir na casa do irmão só para orar com o irmão, para ler a Bíblia para ele, né? O pastor Jeremias Pereira, ele fala assim que se você não consegue orar, leia os salmos em voz alta, né? Porque às vezes tem pessoa que não consegue orar. Então, tem uma pessoa da sua igreja deprimida, vá na casa dessa pessoa, leia os salmos com essa pessoa. Às vezes você não sabe o que fazer, mas ore com aquela pessoa, esteja presente, que é o mais importante. Legal. O bebê fez uma pergunta. Opressão é muito confundido com depressão. Isso é verdade? Qual a diferença entre as mesmas? E depois que você responder essa pergunta, a gente vai entrar para uma outra etapa do bate-papo, que é o momento onde as redes sociais afetam isso, né? Mas antes vamos responder a do Robevânio. Opressão é muito confundido com depressão. Isso é verdade? Qual a diferença entre as mesmas? Bom, ele está falando aí no caso de opressão demoníaca, né? Isso. Ele está dizendo que opressão é muito confundido com depressão. Isso é verdade? Isso. Bom, realmente é muito confundido, né? Na verdade, tem pessoa que ela quer enxergar o demônio e tudo, né? Quer enxergar a opressão demoníaca. Mas é sempre a história de você estar presente, de você analisar, né? Que efeitos isso causou na vida daquela pessoa, né? Foi um efeito espiritual, né? Ou foi um efeito psicológico? Está afetando a mente, está afetando o espiritual daquela pessoa? Então, a gente tem que, obviamente, também pedir a direção de Deus, né? Que o Espírito Santo é que vai nos dar o discernimento e caminhar com aquela pessoa. A gente só vai saber, Júnior, se a gente caminhar com aquela pessoa. Então, a gente tem que ter trabalho mesmo. Verdade. Tem que ter trabalho, tem que caminhar, tem que conversar, até a gente entender que a gente não tem uma fórmula assim, não, eu vou aplicar essa fórmula e vou descobrir se essa pessoa precisa mesmo de ajuda ou não. Então tem que se fazer presente, tem que estar lá. Aumenta a música aí, aumenta a música. Nós vamos entrar numa área aqui legal agora. Vamos falar sobre em que as redes sociais afetam, né? Qual o papel dela nesse momento de crise,
de identidade, comparações, sobre ter a identidade definida em Jesus. Então fica ligado aí, compartilha, manda tua pergunta aí, irmão. Manda tua pergunta. De repente você acompanha alguém que está atravessando um momento como esse, de depressão. Deixa eu mandar um abraço pro Rafael. Rafael tá com a gente aqui, obrigado, Rafaelzinho. Lauro disse assim, ó, orgulho desse cara, meu irmão. Deixa eu ver aqui, obrigado, Robevânio. Obrigado, Davi. Minha esposa também está assistindo aqui. Ana Paula disse assim, ó, eu tenho um gênio na família. Glória a Jesus. Pastor, posso fazer só um agradecimento aí? Pode sim. Quando o Gustavo estava falando acerca do... né, pessoas deprimidas, né, e tal, sobre a igreja, né, é um ponto vital na cura, né, do processo dessas pessoas, né, como a igreja deve ajudar, né. Eu queria agradecer a Deus porque no meu processo, né, que eu passei há um tempo atrás, né, eu tive a igreja junto comigo, né. Queria agradecer a Deus, né. Eu falo em igreja, eu não falo corpo físico, né. Eu falo de irmãos, amigos, né. Sim, a igreja são os irmãos. Isso, né? Quando você disse que existe amigos mais chegados do que irmãos, né, foram esses amigos que me ajudaram a superar, né, essas coisas, como, né, um deles hoje é meu pastor, né, está aqui diante de mim, né, outros, né, na realidade eu posso citar 3, mas queria agradecer a Deus, né, por Deus ter colocado essa igreja, né, irmãos, né, para nos ajudar nesse momento que nós passamos. Meu Deus. Eita, aí ó, tem até testemunha agora. Então vamos lá. Vamos começar. Quer começar, Erivaldo, com a pergunta sobre a rede social? Manda bala aí. Vamos aqui voltando, redes sociais. Estamos vivendo num mundo moderno. Isso. E a tecnologia é algo que tem mais se desenvolvido, né, no mundo moderno, é a tecnologia. Né? A tecnologia tem avançado de uma tal maneira, tanto na área da medicina também, como na área de entretenimento, né, de uma maneira geral. Né? A gente estava até conversando em off ontem, né? E até você tocou no ponto que hoje em dia existe muito entretenimento, mas felicidade é pouca, né? Então, de acordo com essas afirmações que o senhor me deu ontem, né, eu queria perguntar. Eu queria lembrar de tudo que ele falou ontem aqui. Ele falou tanta pérola ontem. Eu queria lembrar. Eu queria perguntar. Os smartphones estão tirando a felicidade do povo? Rapaz, esse fenômeno dos smartphones é um negócio complexo. Porque a gente não pode rejeitar, né? Dizer, um smartphone é uma cor do cão. A gente não pode fazer isso. A gente está usando aqui um smartphone, né, para abençoar a vida de pessoas. Verdade. Eu, particularmente, aprendi muita coisa, varão. Tanto de pregação que eu escutei pelo celular, tanto de livros que eu li. Material, né, que a gente recebe. Isso. Às vezes você quer entrar em contato com a pessoa, facilmente o smartphone lhe possibilita isso, né? Então é um fenômeno complexo que a gente não pode rejeitar completamente. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Um autor escreveu um livro muito bom chamado 12 Maneiras Como Seu Celular Está Transformando Você. Quem é o autor? Tony Henk. Então esse autor, ele escreveu esse livro 12 Maneiras Como Seu Celular Está Transformando Você. Porque o celular transformou as nossas vidas. O smartphone, né? Ele transformou as nossas vidas. E a gente está sendo moldado por isso. Tudo que nós acessamos acaba nos moldando. Tudo que eu acesso me molda. Me molda. Então, como o smartphone está moldando você? Você tem que analisar isso. E eu aqui vou querer esse livro. Queria citar aqui algumas coisas que esse autor fala, Pode né? citar. Algumas maneiras já fiquei curioso já. De como o seu celular está transformando você. Ele diz: nós estamos viciados em distração. Eu tenho um amigo que ele disse que não consegue mais assistir um vídeo de 5 minutos, porque ele não tem mais paciência, né? Não tem mais paciência, porque tudo é muito rápido, né? Você vai ver os status da pessoa, um status é 30 segundos, né? Então a gente se acostumou, se viciou a coisas rápidas, né? A gente está ali no Instagram, vê uma postagem, já passa para ver outra até uma coisa. configuração agora, não foi? Uma opção para você
Aumentar a velocidade do áudio do WhatsApp, Isso, né? para aumentar a velocidade, porque as pessoas não têm mais paciência para escutar, para assistir. Quebra o relacionamento, né? Isso, então nós estamos viciados em distrações. Tudo nosso tem que ser muito rápido. A gente está aqui, já tem que ir para outro canto, aí já quer olhar outra coisa, então isso tem afetado muito as nossas vidas. Tá fazendo algumas citações aí? Eu fiquei curioso esse livro, cara. Ó. Outra coisa que ele fala, nós temos o desejo de ter aprovação imediata, né? A gente posta uma coisa que é logo que as pessoas curtam. Já tá assim, ó. De 5 em 5 minutos a gente está olhando para ver se alguém curtiu, se alguém comentou. Isso, e muitas pessoas estão querendo se tornar famosos, né? Perderam o propósito da vida. Tem um filósofo brasileiro que ele disse que hoje em dia existem tantas celebridades que muitas delas são desconhecidas, né? Então, todo mundo quer ser celebridade hoje, né? Então as pessoas se tornaram muito sedentas por aprovação. Isso é perigoso para a nossa identidade cristã, né? Há uma fome de aprovação muito grande. É isso. E as pessoas não vão buscar essa aprovação em Deus. Porque, essa é a origem, né, do problema, né? porque a aprovação em Deus, meu amigo, ninguém tá vendo, né? Caramba, Ninguém vê se você está sendo aprovado ou não por Deus. É o seu relacionamento íntimo com o Senhor. isso é legal. Então, outra coisa que ele fala, perdemos o nosso letramento. O smartphone, ele, de certa forma, ele tem ajudado. Porque ele até cita uma pesquisa que ele fez, que muitas pessoas relatam que conheceram mais livros e mais autores através das redes sociais. Mas um número muito maior de pessoas responderam essa pesquisa dizendo que depois do smartphone elas passaram a ler menos, né? Bem menos. E é interessante, Barão, porque eu trabalho com crianças, né? E eu vejo que as crianças, elas estão muito presas no universo do jogo. Elas não conhecem nada fora do jogo que elas jogam, né? Às vezes a escola pede para fazer alguma atividade envolvendo música. Ela não conhece. É uma realidade para elas, né? É a realidade delas agora. A escola pede para elas fazerem um trabalho com música. Elas não conhecem nenhuma música. Elas só conhecem a música do jogo. Uma pessoa que você admira, ela admira o cara que faz live jogando. Ela se tornou o universo dela, é a nova realidade dela. Então, as crianças e os adultos também, né? Têm vivido essa nova realidade, né? Então, e através dessa nova realidade, elas perderam o seu letramento, né? E isso é importante, Varão, mais do que a gente imagina, a questão do letramento. Porque o letramento, a leitura, ela tem a ver com a linguagem, com você dominar a linguagem. E se você não domina a linguagem bem, você não consegue... Primeiro, você não consegue entender bem o que o mundo está dizendo, entender bem o que está acontecendo ao seu redor. E se você também não domina a linguagem, você não consegue se expressar bem. Então, seus sentimentos ficam presos dentro de você de uma forma que você não consegue expressar. Por quê? Porque você não domina, porque a pessoa não domina a linguagem. Às vezes a gente está conversando com a pessoa e a pessoa quer falar alguma coisa, mas ela não encontra palavras. Né? Por quê? Porque ela tem um baixo letramento. Né? Ela fica, por exemplo, quando a gente vai atender uma pessoa, o que é que você está sentindo? Ela, não, eu sinto um negócio assim, sabe? Uma coisa, um negócio, ela não tem definição. Por quê? Porque ela não domina a linguagem, né? Então isso tem prejudicado também, né? As redes sociais o uso do smartphone tem diminuído o nosso letramento. Então, mais alguma coisa aqui que ele fala? Deixa eu ver. Nós alimentamos-nos do que é produzido. Ou seja, a gente está sempre preocupado em produzir conteúdo. Você vê, por exemplo, uma apresentação de escola. Os pais não assistem mais os filhos na escola. O que é que eles fazem? Eles gravam. Eles não veem com os próprios olhos dele, né? Eles veem através da tela do celular. Eles estão ali presencialmente, mas eles preferem estar gravando. Né? Estão lá, mas ao mesmo tempo não eles estão lá, mas não estão, né? Por exemplo, as pessoas vão para eventos e elas gastam a maior parte do seu tempo registrar mais importante do que viver, né? Em vez de estar vivendo aquele momento. Único, às vezes. Isso, né? Então, o smartphone meio que tira a gente da realidade, né? Às vezes uma pessoa está aqui, tem até um vídeo interessante no YouTube, não sei o nome, mas é de um cara que ele está aqui no celular e tem uma mulher do lado dele contemplando uma paisagem belíssima. E ele está aqui no celular. Aí ela tenta mostrar a paisagem a ele e ele está no celular. Aí ela pega, bate uma foto e envia para ele. Aí ele vê aqui a paisagem pelo celular e mostra, olha que coisa bonita. Aí ela baixa o celular e mostra que a paisagem está na frente dele. E ele não está enxergando porque está cego com o celular.
As pessoas querem enxergar o mundo através do celular e não mais através dos seus olhos. Meu Deus. E como ter esse equilíbrio, esse filtro, Gustavo? Varão, Dentro desse universo, porque hoje o algoritmo, tu falou até comigo ontem sobre... Eu queria que tu falasse isso pra galera. Porque a gente não vai mais atrás do que a gente quer na rede Isso. social. Eles vão fomentando aquilo que a gente possivelmente somos atraídos. isso não é mais você que acessa a informação, né? A Isso. informação que lhe acessa. Você pesquisa alguma coisa na Tem gente internet. que nem sabe disso, mas fala aí. Você pesquisa alguma coisa na internet e rapidamente já aparecem vários anúncios. Tipo, você pesquisou um livro, Aham. né? Aí, de repente, você está lá no Facebook e aparece um anúncio daquele livro que você pesquisou, né? Vários anúncios, às vezes. Então, às vezes, você vai e curte a página de algum político X. Daqui a pouco começa a aparecer várias postagens daquilo ali. Então, aquilo ali vai moldando as suas ideias. Aquilo ali vai moldando as suas ideias e você passa a acreditar que aquela é a única realidade que existe. Por exemplo, a questão dos debates teológicos, né? Graças a Deus diminuiu mais, né? Mas, por exemplo, o cara que ele tem uma posição teológica, ele vai pesquisar sobre páginas, pessoas que têm aquela mesma posição teológica dele. Legal. Mas aí vai começar a aparecer só coisas daquela posição e ele vai achar que a única realidade que existe é aquela. E quando ele encontrar com uma pessoa que tem uma posição diferente, vai ser um desastre. Porque ele vai considerar aquela pessoa um extraterrestre que está invadindo o mundo dele. Tá entendendo? E por isso, essa raiva tão grande que as pessoas têm criado nas redes sociais, né? Isso tem afetado muito também. As pessoas estão mais estressadas, estão com muita raiva. Você vê a agressividade das pessoas ali na rede social. Isso tem afetado. E às vezes eu percebo que o story e o status, né? O próprio, até do WhatsApp, que é o mais íntimo, né? Sim. Tem virado um divã. As pessoas chegam lá e... Esse tipo de gente falsa, não sei o que e tal. A pessoa está dirigindo isso para uma pessoa, Isso. só que às vezes uma série de pessoas estão sendo bombardeadas por aquela mesma munição. Isso, às vezes E às vezes a pessoa que deve ser alvo daquilo mesmo não está nem aí. Aí atinge um monte de gente, tem nada a ver. Como é que é isso aí? Você vê o nível, né? Isso. Nós estamos perdendo também a capacidade de nos relacionar, né? Tem um autor, que é o Zygmunt Bauman. Ele escreveu um livro, vários livros, né? Falando na modernidade líquida. Ele é um sociólogo, líquida, né? Isso, um sociólogo polonês. A modernidade líquida, o mundo líquido e tal, relacionamentos líquidos. E ele vai falar essa questão da amizade, né? As amizades hoje, as amizades do Facebook, elas são amizades líquidas, ou seja, elas não são sólidas. Perfeito. Elas não permanecem. Se eu faço amizade com você, é muito mais difícil. Digamos assim, eu faço amizade com você no Facebook. É só eu apertar um botão, enviar uma solicitação e você aceitar, pronto, nós somos amigos. Se eu quiser desfazer essa amizade, é só eu ir lá e apertar outro botão e pronto, nós não somos mais amigos. Na vida real, isso é muito mais difícil. Eu não posso chegar pra você e dizer, Júnior, eu desfiz nossa amizade. Pronto, agora a gente não é mais amigo. Não tem como você fazer isso, né? Chegar diante da pessoa, olhar tete a tete, né? E dizer isso. da minha vida. Antigamente era o dedinho, né? Dedinho de corte aqui. É assim, né? Corta. Então é muito mais difícil ter esses relacionamentos presenciais. Mais superficial as relações hoje, né? Mas esses relacionamentos sólidos é o que vão nos ajudar. É o mais importante. A gente falou aqui da importância da igreja, né? Para uma pessoa deprimida. O cara do Facebook, ele não vai te ajudar quando você estiver deprimido. Ele não vai te visitar, ele não vai na sua casa, ele não vai ler a Bíblia com você. Quem vai fazer isso é a sua igreja, o seu pastor, né? Seus líderes. Então é importante a gente ter relacionamentos sólidos. As pessoas têm trocado o que é bom, o que é certo, pelo que é fácil. E o que é fácil, às vezes não vai trazer um benefício para nossas vidas, né? É raso, Glória né? a Jesus. É raso. Aleluia. Muito forte, viu? Gustavo, homem de Deus, voltando com as redes sociais, né? Você acha que as redes sociais, elas têm
prejudicado a família cristã? Sim, com certeza. E em que sentido? No sentido das relações. As pessoas, elas não se relacionam mais, né? Você vê... Elas se suportando, né? Elas estão se suportando. A pandemia revelou muito isso, cara. Isso revelou muito, né? Você viu só pra mostrar essas pessoas, né? Eu percebi que a pandemia, cara, ela veio pra consertar algumas coisas, né? Unir as pessoas. Mas ela também... Pra revelar outras que já estavam desconcertadas, né? Exatamente. Então, as pessoas, elas não se relacionam mais. É comum essa cena. Você chega, por exemplo, numa pizzaria, num restaurante, vê ali um grupo de 4, 5 pessoas sentadas numa mesa, de cabeça baixa, com o seu celular. Então, tá cada um no seu próprio mundo. Ninguém olha mais no olho de ninguém, né? Interagindo com pessoas que estão distante dela, ignorando as pessoas que estão perto dela. Então, isso tem prejudicado, respondendo à pergunta do Erivaldo, né? Isso tem prejudicado a família, porque tem atrapalhado a comunicação, né? Toda comunicação agora é virtual. As pessoas dentro da mesma casa se comunicam através do WhatsApp. E é um ciclo, né, cara? A criação dos filhos é uma série de coisas, né? Que não tem mais aquele... não tem mais... Nessa pandemia, a gente teve que assistir culto online, né? Rapaz, não é a mesma coisa. Não tem nem comparação com culto presencial. E pro povo voltar depois. Meu Deus. É muito diferente. Você tá ali presente na igreja. A pregação lhe afeta mais. Você tá presente ali com irmãos, com pessoas que você conhece. É muito diferente. Não tem comparação. O relacionamento virtual com o relacionamento presencial. Não tem comparação. E hoje em dia as mães, né, o tablet, né, e o smartphone é que ensina as crianças hoje em dia, né? Tem até um cara no YouTube que ele fala que ele faz uma comparação, né? Que é como você dar um celular para uma criança, é como se você pegar seu filho de 12 anos, levasse ele para um bar e mandasse ele escolher a bebida que ele quisesse. Porque quando você dá um celular para uma criança, você está dando a ela possibilidades infinitas de acessar coisas infinitas. Só Deus sabe o que é que ela está fazendo ali naquele celular. Porque o celular é um negócio muito particular. Um computador não. Se eu estou aqui mexendo num computador, quem está atrás de mim está vendo o que eu estou fazendo. Num celular não. Eu estou aqui, você não está vendo o que eu estou fazendo e você está do meu lado. Então eu posso fazer qualquer tipo de coisa, que possa acessar qualquer tipo de conteúdo que você não está vendo. Então nos dá esse anonimato, né? As pessoas não sabem o que você está acessando. E para uma criança isso é muito perigoso, né? E ela vai sendo educada por aquilo ali. Nós não podemos ser ingênuos. Nós vivemos num mundo de influência. Como eu já falei, o que você acessa vai lhe influenciar. E com a criança não é diferente. E as comparações? A mulher vê lá aquela mulher que fez umas 50 cirurgias plásticas e ela ganhou um salário, o marido paga aluguel e ela quer ter o corpo sarado como o daquela mulher. Só que por trás daquele corpo sarado que gastou milhares de dinheiro ali, tem um coração deprimido. Isso, às vezes uma mulher que precisa de afirmação. Às vezes dentro de um corpo sarado tem uma alma doente, né? Então, é aquilo que a gente falou da comparação, né? Aquilo é um recorte da realidade. Eu estava lendo um livro uma vez em que uma pessoa vai relatar algo nesse sentido. Ele disse que uma mulher estava folheando uma revista e aí do lado dela estava uma amiga dela que era modelo. E ela pegou uma foto de uma modelo lá na revista e começou a se alimentar. Ela falou, por que eu não sou como essa pessoa? E essa pessoa que estava na revista era a amiga dela que estava do lado. Ou seja, aquilo ali foi trabalho de maquiagem, de fotógrafo, de cenário, de Photoshop também. Então aquilo ali não é real, né? Aquilo não é real. Então às vezes, dentro das redes sociais, as pessoas fazem o possível para serem o mais irreal possível. É o mais irreal que elas conseguirem para passar uma imagem. Tudo é uma questão de imagem. Verdade. Ei, me diz uma coisa. Eu não sei como é que eu vou fazer essa pergunta para ti. Vou organizar a pergunta aqui.
tu estava falando sobre esse mesmo aspecto, eu estava aqui tentando formular, usar a palavra certa para te perguntar, sabe? Tu concorda, né? Como é teu pensamento com relação ao amor próprio, o valor próprio? Eu quero saber até teologicamente, né? E dentro da tua... unindo, né, uma coisa a outra, que apesar de você ser psicólogo, você também... Sim. Né, Tu tocou num ponto importante, teu pensamento. Eu quero ver como é a perspectiva bíblica com relação a esse... Porque eu sei que o amor próprio tem sido muito... distorcido, né? E as pessoas têm achado que eles são a última Coca-Cola do deserto, e isso tem fomentado orgulho. Mas, biblicamente, dentro da tua experiência, conta pra gente como é que é isso. Porque tem pessoas, às vezes, estão aí se achando... Uhum. Né, e você, no início, tocou num assunto sobre a identidade. Sim, a identidade. Né? Fala pra gente sobre isso. A pregação coach tem batido muito nisso, tem fomentado muito isso, né? Que você é o queridinho de Deus, você é o ponto fraco de Deus. O chuchu de Jesus. Você é a última Coca-Cola do deserto de Jesus, né? Então, as pessoas têm abraçado isso para se valorizar, né? E aí quem é contra isso, né, às vezes não consegue encontrar uma alternativa para essa questão, né? Às vezes a pessoa fica se depreciando, né? Quando na verdade a gente também não deve fazer isso, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nem um extremo, nem uma coisa não... Nem um extremo, nem outro, né? A gente não pode se achar o bambambam, se achar o queridinho de Jesus, mas a gente também não pode se depreciar. Qual é a visão correta que eu vejo nessa questão de se autovalorizar? Perfeito. Nós temos valor. Nós temos muito valor. Mas esse valor não está em nós. Nós não temos valor porque nós somos preciosos. Nós temos valor porque alguém nos valorizou. Porque Deus nos valorizou. Como é isso? Existe uma questão de o valor inato e o valor atribuído. Como é isso? O valor inato é alguma coisa que ela é valiosa em si mesmo. Por exemplo, uma pedra preciosa. Ela é valiosa em si mesmo? Sim. Por quê? Porque ela é uma raridade. Não existe muitas pedras preciosas, né? Então aquilo tem um valor inato. O que é um valor atribuído? É quando você atribui um valor a alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia lá em casa, bem velhinha. Mas se você me oferecesse R$1.000 nessa Bíblia, eu não venderia. Por quê? Porque foi minha primeira Bíblia, porque eu tenho um carinho especial por ela e essas coisas. A gente sempre tem esses objetos, né? Um apreço, né? Tem um apreço. O que é isso? É o valor atribuído. Ou seja, ela não vale, o objeto em si não vale aquilo tudo, né? Não é o valor dele, é um valor que você atribui. Então nós temos valor, com certeza, mas não é um valor que está em nós mesmos, porque nós somos pecadores, porque nós ofendemos a Deus todos os dias. Nós temos valor porque alguém nos valorizou. E esse alguém é quem? Deus. E o que é essa valorização? A graça. Né? Que é aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos receber a atenção de Deus. Nós não merecemos o sacrifício de Cristo. Mas Deus fez isso por nós. Então nós temos valor porque Deus nos valorizou. Então o nosso valor está em Deus. Está no sacrifício de Cristo. Está naquilo que Ele fez por nós. Glória a Deus. Essa é uma visão bíblica, né? E essa é uma visão bíblica. E para a galera que está nesse momento aí se depreciando, porque eu penso que toda vítima ela é um manipulador. Uma manipuladora. Como é que tu enxerga essa questão do vitimismo? Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, eu sou um diabo, eu sou um demônio. Como é que tu vê isso aí? Aquela galera, tem gente que a gente vai dar parte do seu varão, ele já vem assim, ele, ó. E aí, varão, como é que tá? Ele já vem assim, ó. Tipo assim, pra você já sentir pena dele. E tem gente que faz questão, Gustavo, que você veja que ele não tá bem. Tem pessoas fortes que você sabe que ela não tá legal, às vezes porque você conhecer a vida, mas eles estão lá, firmes, né? Certo de que Deus está no controle, só que tem uns que fazem questão de mostrar pra você que tá mal. Pronto. Tem pessoas, é importante a gente falar isso, que elas mostram que estão mal como um pedido de ajuda. Né? Às vezes ela não quer falar, às vezes ela é um pouco mais retraída, um pouco mais tímida, e elas mostram sua tristeza como um pedido de ajuda.
E às vezes a gente tem que identificar isso. Mas para a pessoa que se vitimiza, e aí, como a gente vem falando, né? A gente tem que conhecer Legal, essa pessoa. separar esses dois extremos aí, ó. Isso. A gente tem que conhecer a pessoa, né? E para a pessoa que se vitimiza, a gente tem que confrontar. Né? Confrontar aquela pessoa com a palavra. Por isso, varão, que é muito importante o contexto da igreja local. Massa. Porque o pastor ele vai conhecer as ovelhas. Os relacionamentos são curadores, são? São. Os bons relacionamentos, no caso. E aí, dentro do contexto da igreja, o pastor vai conhecer, né? Que aquele cara às vezes quer só se aproveitar, quer só se vitimizar. Às vezes o cara está passando necessidade, mas é porque o quê? Ele é preguiçoso, às vezes não quer ir atrás de um trabalho, não quer ir atrás de alguma coisa, quer só ficar sugando da igreja, né? Uhum. E aí é o pastor, juntamente com os outros irmãos da igreja, que vão perceber. Então é o relacionamento, mano. Legal. Caminhando para finalizar. Digamos que eu tive depressão agudíssima. Eu me ergui, me levantei. Depressão é recorrente, eu posso ter de novo? O que eu posso fazer para não mergulhar naquela crise de novo? Eu sei que é uma pergunta difícil, complexa, mas qual é o teu parecer no tocante a isso? Eu venci depressão e aí... Prevenir a recaída, né? Isso. O que fazer para prevenir a recaída? O que foi que te curou? Né? Qual remédio você tomou para... remédio entre aspas, né? Qual remédio você tomou para se curar disso? Você está tendo uma recaída, você tem que recorrer de novo às mesmas coisas, né? Quem vence a depressão, ela adota um novo estilo de vida, né? Tem que adotar um novo estilo de vida, velho. Show de bola. E ela vai recair se ela voltar àquele estilo de vida antigo, né? As coisas que ela fazia antes. Então, muitos maus hábitos é o que estão fazendo as pessoas... Tem contribuído para as pessoas terem depressão, né? Entrar no estado depressivo. Falhas técnicas. Liga na outra tomada. Pronto. Que haja luz. Então, muitos maus hábitos têm contribuído para que as pessoas desenvolvam a depressão. Varão, eu vi, foi por causa do celular. Gente, o Isaac pisou aqui no fim, meu amigo. Foi por causa do Ele celular. não tirou do celular, mano. Tu tem que estar com o celular na mão batendo foto, mas tem que olhar a bucha. Essa é uma das coisas tentei que segurar. o celular pode lhe prejudicar. Falta de atenção é um fator depressivo. Não, é só falta de atenção mesmo. Meu Deus. Ei, Gustavo, eu tenho uma curiosidade. Cara, mano, essa foi demais. Gustavo, quando procurar ajuda profissional? Quando você está sendo prejudicado. Aquilo está trazendo um prejuízo na sua vida. Por exemplo, eu até citei esse exemplo ontem, né? Aham. Eu conheci uma irmã que disse que ela disse que tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É aquela pessoa que tem a mania por organização, que quer tudo bem alinhado, tudo muito Por que eu sistemático. fiz essa pergunta pra ti? Porque tem gente que se automedica. Ele vai lá no YouTube Sim. e vê lá, não, ixi, ansiedade. Não, o cara, Não. o cara disse meu psicólogo, mas não é o psicólogo, é o YouTube, é o Google. É o YouTube. Aí ele vai e quer se medicar sozinho. Muitas pessoas chegam pra mim e dizem assim, ó, criança tal, ela é assim, 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 tu acha que ela é autista? Rapaz, eu não sei, tem que ir pra um profissional, fazer testes, né, fazer exames, pra, sabe, a pessoa quer que eu dê um diagnóstico relâmpago ali, Olhando né? pra cara da pessoa. É um mal que tem assolado as pessoas, que é dentro da própria psicologia, se reconheceu esses excessos, que é o que a gente chama de psicologismo. Tudo é psicológico. Às vezes a pessoa Legal, tá ali, não, muito bom. às vezes a pessoa é só preguiçosa, mas não, isso é porque eu tenho um bloqueio, é um trauma. O nome disso é Né? psicologismo, né? Psicologismo, tudo é psicológico, e às vezes não. Né? Por exemplo, até dentro da depressão, tem um livro muito bom chamado Crente Também Tem Depressão, do David Murray. Ele disse que pastoreou uma igreja num lugar muito frio,
E ele disse que muitas pessoas dessa igreja tinham depressão. Ele disse que descobriu que era por causa da ausência de raios solares, né? As vitaminas dos raios solares e tal. E elas não tinham essas vitaminas no corpo. Isso contribuía, né, que isso causava depressão. Isso contribuía para que a pessoa tivesse depressão, né? Também outra questão, a falta de exercícios físicos. Porque os exercícios físicos... Onde é que o exercício físico entra? Porque eu vejo pessoas que foram em busca de ajuda profissional e passaram para ele, além de toda aquela ansiolítica, aquelas coisas lá, passaram para ele exercício físico. Onde é que... Qual a importância do exercício físico desse processo aí? Você ia tocar e eu já fiz a pergunta. Biologicamente, quando a pessoa pratica o exercício físico, ela está eliminando substâncias inúteis do seu corpo. Legal. Né? Então isso vai ajudando. O exercício psicologicamente, o exercício físico, ajuda a pessoa a se sentir bem consigo mesmo. Fisicamente também tem a questão da respiração. Você falou até do cara lá vai lá um lutador, né? O estresse, ele vai lá e está estressado. Isso, está estressado e já expressa alivia o seu estresse ali. Tem também a questão da respiração. O exercício físico trabalha a respiração. E devido ao estresse que a gente vive, a gente tem uma respiração curta. O que é isso? Quando você vai ver um bebê, um recém-nascido, como é que ele respira? O que é que mexe? Mexe a barriga. Né? Porque a respiração correta é essa, com diafragma. Né? A respiração longa. Com o estresse, a correria da vida diária, a gente tem uma respiração curta. Aquela respiração que levanta o tórax, né? E essa respiração, né, leva você a ter um transtorno, né, um ataque de pânico, né? As pessoas que têm um ataque de pânico, elas têm uma respiração curta. Então, eu tinha até um professor que ele dizia que tratava a pessoa, né, fazia as sessões, e no final ele ia fazer a prevenção de recaída. Aí como é que ele fazia? Ele simulava um ataque de pânico. Ele botava a pessoa naquelas cadeiras que gira, mandava ela respirar assim bem forte, essa respiração curta, e começava a girar a pessoa na cadeira. Aí a pessoa ia ter um ataque de pânico e ia treinar tudo que ela tinha aprendido ali na terapia, né? Então o exercício físico ajuda nessa questão também, né? A pessoa da respiração, de eliminar substâncias inúteis. Então são vários fatores que estão aí na depressão. Muito bom, muito bom. Gente, que papo abençoador, gente. Tem alguma última pergunta aí? Alguém fez alguma pergunta na live? A gente vai fazer a saideira. Quer fazer a saideira? Faz a saideira. Ei. A Dani, vai lá, pastor, a Dani aí. Dani fez uma. Deixa eu ver. Como ser constante e não se abater com a negatividade que por vez quer nos empurrar para a ansiedade? Boa, muito boa pergunta. Só repete para mim a última parte. Como ser constante e não se abater com a negatividade que por vez quer nos empurrar para a ansiedade? Isso. Então, como ser constante, né? A vida cristã, às vezes ela é feita de altos e baixos. Então, ser constante às vezes não é estar alegre o tempo todo, mas estar confiante em Deus o tempo todo. Às vezes a gente vai ter momentos de tristeza, de alegria, mas o importante é a gente estar sempre caminhando. Um livro muito bom, um clássico, que eu acredito que você já tenha lido, é O Peregrino. Que ele vai falar da caminhada cristã. Eu acho que todo cristão devia ler esse livro, né? E ele passa por tanta coisa, varão. Ele passa pelas montanhas deleitáveis, né? Onde ele se deleita, ali onde tem um momento de descanso. Mas ele também passa pelo vale da humilhação. Ele passa pelo vale da sombra da morte. Mas ele está constante? Está. Por quê? Porque ele está sempre caminhando em direção à cidade celestial. Porque ele está sempre no caminho estreito. Então, a gente tem que estar sempre caminhando. Para a gente ser constante, a gente tem que estar sempre caminhando. A segunda parte da questão dela, eu falo sobre negatividade. Isso, né? Como não se abater com a negatividade. Que convida a ansiedade para vir. E isso, negatividade tem muito mais do que positividade, né? As pessoas gostam mais de dar notícia ruim, às vezes, do que... Pra você ver, tem muitos programas aí, programas policiais, né? Que é só contando a desgraça, mais, né? do que coisa boa. Mas não tem um programa dizendo o que tem sido feito de bom, né? Exatamente. Na pandemia a gente viu muito isso, né? As pessoas parecem que tinham prazer os jornais parecem que tinham prazer de colocar o número de mortos, colocar o número de casos.
mas raramente você viu o número de pessoas recuperadas, né? O número de pessoas que se salvaram, né? Respondendo à pergunta dela, o pastor Jeremias Pereira conta um caso interessante que aconteceu com ele. Ele disse que o irmão chegou para ele e disse assim: pastor, tá todo mundo falando mal do senhor. Ele: rapaz, você tá andando com gente errada, porque tem gente que fala bem também. Não tá todo mundo, né? As pessoas que você tá andando estão falando mal de mim. Mas não é todo mundo que fala mal de mim, é as pessoas que você tá andando. Então, você tem que procurar boas companhias. Massa. Né? Porque você sabe aquela pessoa que só tem negatividade, só tem coisa ruim para ele passar. A Bíblia fala assim, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. John Piper, quando ele vai comentar esse texto, ele diz assim, ele faz uma pergunta: por que o autor colocou dessa forma? Por que ele não colocou evite os zombadores, evite os perversos e evite os pecadores? Por que ele colocou bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos perversos? Interessante isso. Ele não fala evite a perversidade, ele fala evite os perversos. Ele não fala evite a zombaria, ele fala evite os zombadores. Ele não fala evite o pecado, ele fala evite os pecadores. Por quê? Porque a gente vive num mundo de influência. E aquelas pessoas Ele pessoaliza mesmo, né? Isso. E aquelas pessoas com as quais a gente anda, elas vão nos influenciar. Né? Verdade. Então a pessoa que só fala de notícia ruim, só fala de negatividade, talvez esteja na hora de você se afastar um pouco mais dessa pessoa. Talvez esteja na hora de você desligar a televisão, né? Desligar do jornal, que às vezes traz muita notícia ruim. Às vezes está na hora de você rever suas redes sociais, né? Descurtir aquelas páginas que só trazem notícia ruim, só trazem coisas que não agregam nada à sua vida. Ir atrás de curtir alguma coisa que vai trazer um conteúdo edificante para você, né? Eu costumo dizer que aquele texto bíblico, né, que fala que anda com sábio será sábio. Eu costumo dizer que em um relacionamento, seja ele interpessoal, de amizade, alguém está influenciando alguém. Isso, a gente vive num mundo de influência. E completando o pensamento de John Piper, ele vai falar, o autor bíblico, ele vai contrapor essa influência do perverso, do pecador, do zombador com a palavra. Né? Ele vai dizer: antes seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, bem-aventurado aquele que não é influenciado pelo ímpio, mas aquele que é influenciado pela palavra. Boa. E ele vai dizer a consequência disso, né? Ele é como árvore plantada. E, inclusive o nome do livro é Moldado por Deus. E a gente tem que se questionar: a gente está sendo moldado pelo quê? Por pessoas ímpias, por conselhos ímpios? Ou nós estamos sendo moldados pela palavra, por pessoas cristãs, por pessoas que falam da Bíblia? Legal. Tu falou sobre... Ela perguntou como não se abater diante da negatividade. E é só o que tem. Né? A vida é mais negatividade do que positividade. Principalmente no mundo que a gente vive, onde as pessoas estão doentes. Né? E só... Tu falou sobre... A vida da gente é cheia de picos, né? Você falou que não tem como. É quase... Você tem que estar com a vida muito na palavra. Você tem que... a constância é você estar sempre caminhando, como a gente falou do peregrino, né? E não você estar bem o tempo todo. Isso. Né? Tá no ápice o tempo todo. Ninguém fica no auge o tempo todo. Eu sigo uma psicóloga no Instagram, acho que tu também deve seguir. É Viviane, talvez. Não conheço. E ela coloca muito conteúdo legal. Sim. Carla, que veio aqui ser a convidada, ela citou. Manjei logo. E ela colocou um eletrocardiograma com as ondazinhas, né, rolando, e outro eletrocardiograma sem as ondazinhas. Ela disse: você está vendo os dois eletrocardiogramas? O primeiro, que está com as ondinhas subindo e descendo, é a vida como ela é. A vida é assim, cheia de altos e baixos. Aquele outro eletrocardiograma que não tem movimento algum das ondas, não tem batimento cardíaco, não tem vida. Ou seja, a vida, quando tudo tá zen, isso não é vida. A vida é desafiadora. Na faculdade de psicologia eu tinha uma professora de neuroanatomia, que ela falando sobre questões biológicas, né? Ela disse assim: você quer alcançar o equilíbrio para o seu corpo? Morra. Porque o único estado em que todo o nosso corpo entra em equilíbrio, biologicamente, é quando a gente está morto. Enquanto a gente está vivo, o nosso corpo está fazendo os processos químicos, está em movimento. O equilíbrio só é alcançado quando a gente está morto, né? Show demais. Gente, a gente já vai finalizar o nosso Papo de Profeta de hoje. Eu quero agradecer o Gustavo por aceitar meu convite. Obrigado, Gustavo. Amém. Que tempo precioso. Eu sei que daria conversa aqui, irmão, para uma semana aqui.
Eu tenho muita dúvida, eu tenho certeza que tem muita pergunta. Ontem foi até 1h da manhã, né? Não foi? Então, gente, a gente faz assim, Gustavo. Antes de finalizar, a gente convida o nosso convidado a deixar uma reflexão. Então, você vai ficar de pé, vai deixar uma reflexão para as pessoas. O que Deus colocar no teu coração. Em seguida, você vai orar pelo público que esteve com a gente até agora, fazendo perguntas, na interação. E em seguida, a gente finaliza. Beleza? Obrigadão. Amém. Alô, meus amigos locutores, produtores. Então eu quero trazer uma reflexão aqui no livro dos Salmos. Antes de tudo, eu queria recomendar que você lesse os Salmos, né? Os Salmos é um livro muito importante. Por quê? Porque o livro dos Salmos ele vai nos trazer muita instrução. E como são cânticos, vai falar muito também de sentimentos. Você vai ver os salmistas com sinceridade diante de Deus, se derramando diante de Deus. Então, os livros dos Salmos, o livro dos Salmos tanto traz instrução, como toca também na nossa parte sentimental. Então, eu quero ler aqui o Salmo 42. Diz assim: como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o seu Deus? Lembro-me destas coisas, enquanto dentro em mim derramo a minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre multidão festiva. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Ó meu Deus, dentro em mim a minha alma está abatida. Portanto, lembrar-me-ei de ti, desde a terra do Jordão e desde as alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Então, não li o salmo todo, li só esses versículos. Então, aqui o salmista ele vai se expressar diante de Deus e ele vai relembrar o tempo que ele guiava o povo de Deus até a casa do Senhor. E ele vai lembrar que era um momento de alegria. Aqui, provavelmente, ele estava no exílio, estava distante da sua terra. E naquela época, não tinha igreja em todo lugar, só tinha um templo. Então as pessoas só podiam adorar a Deus no templo. Ele estava impossibilitado de ir ao templo. E ele se lembra, ele diz que chora. Ele diz que chora dia e noite. Mas ele entra numa conversa consigo mesmo, uma conversa diante do espelho. Ele diz: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que é que o salmista está fazendo? Ele está pregando para si mesmo. Então às vezes nós precisamos pregar para nós mesmos. Estamos numa situação que estamos abatidos. Às vezes também o choro é constante na nossa vida, por causa de diversas circunstâncias. Mas temos que entrar nessa conversa conosco mesmos. Por que estás abatido, ó minha alma? Se pergunte para você hoje: por que estás abatido, ó minha alma? E ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, essa situação não é para sempre.
As coisas dessa terra não são para sempre. As coisas que são eternas são as coisas do mundo vindouro. E Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara, produzirá para nós um eterno peso de glória. Então olha a comparação que ele faz. Ele diz que a tribulação que nós passamos aqui é leve. Ele diz que ela é momentânea, ou seja, ela vai passar. Mas o que nós vamos viver na eternidade é eterno. E não é leve. Não é uma coisa que pode ser levada pelo vento. Ela é pesada, é um peso de glória. Ou seja, é algo sólido, é algo que não vai se acabar. Então ele diz, espera. Isso não vai durar para sempre. Mas não espere de qualquer forma. Espere em Deus. Tem até uma música secular que diz: a arte de viver da fé. Só não se sabe fé em quê. Tem pessoas que têm fé, mas não sabem. Elas não sabem onde está depositada essa fé dela. A fé tem que estar em Deus. Espere, mas não espere de qualquer forma. Espere em Deus. Porque Deus é quem vai fazer essa situação cessar. E ele diz, pois eu ainda o louvarei. Isso fala do propósito para o qual nós fomos criados. Nunca esqueça, você que serve ao Senhor, do seu propósito nessa terra. O seu propósito aqui é glorificar a Deus através da sua vida. Então sua vida tem um propósito, que é glorificar a Deus. Então não se abata, mas espere em Deus, porque sua vida foi feita para louvar a Ele. Vamos orar. Senhor Deus santo e bendito, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que tivemos aqui, Senhor, dessa conversa, Pai. Deus, que o Senhor tem usado, Senhor, isso para alcançar pessoas, para falar com alguém, Senhor. Quem sabe essa pessoa veio assistir, Pai, essa live porque estava abatida, porque estava procurando uma palavra, porque estava procurando ânimo. Ou quem sabe também alguém veio assistir porque tem um amigo que está abatido e quer ajudar essa pessoa, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor haja na vida dessas pessoas, que o Senhor opere na vida daquele que está abatido, que o Senhor opere na vida daquele que quer ajudar outras pessoas, mas às vezes não sabe como, que o Senhor capacite, Pai, essas pessoas. Deus maravilhoso, nós te agradecemos por tudo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos cristãos verdadeiros, a sermos cristãos que glorificam a Ti, Senhor, e que tenha a identidade firmada em Ti, Pai. Senhor, nos ajuda a ter comunhão e intimidade contigo, Pai. Nos abençoa, Senhor. Nos ajuda a Te servir nesse mundo, Pai, de tanta negatividade, nesse mundo de tantas distrações, Senhor. Que venhamos ser soldados, Pai, prontos para batalhas, que não venhamos nos distrair com as coisas dessa terra, mas que venhamos focar no céu, que é o nosso destino, Pai, que é para onde nós vamos. Que venhamos focar naquilo que nós seremos, Pai. Nós seremos parecidos contigo, Senhor. Deus, nos ajuda a ter sempre em mente a visão correta a respeito de nós mesmos e a respeito de Ti, Pai. Senhor, que seja verdade em nossas vidas aquilo que Paulo escreveu em Filipenses, que nós possamos trazer a Ti, Senhor, que não venhamos andar ansiosos por coisa alguma, Senhor, mas que venhamos trazer tudo diante de Ti, Pai, pela oração e pela súplica, e que aconteça o que diz na Tua palavra, Senhor, que diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Senhor, que a Tua paz venha nos guardar, Pai, em nome de Jesus. Amém.